Paz seja com todos, boa tarde. Hoje é dia 26 de maio de 2023 e eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui. A princípio, eu gostaria de ler com você alguns versículos de João, no capítulo 4, a partir do verso 39, que diz assim: Nessa aldeia muitos creram em Jesus pelo que a mulher contara, afirmando que lhe tinha dito tudo o que fizera. Os samaritanos acorreram a Jesus e lhe disseram que ficasse com eles. Permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa das palavras de Jesus. E diziam à samaritana: Já não cremos pelo que nos contaste, pois nós mesmos escutamos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Deus, basta que me toques, Senhor. Quero falar com você hoje sobre a mulher samaritana. E é uma história conhecida, é uma história que eu acredito que todo mundo que vai me ouvir conhece essa história. Mas eu queria conversar com você hoje sobre algo que tem enchido meu coração nas últimas horas, sobre a história da mulher, a mulher samaritana. Nós temos vivido um tempo que nós buscamos de todas as formas mudança, significado, transformação. Mas a verdade é que o único capaz de trazer em nós uma mudança real e verdadeira é Jesus, pela ação do Espírito Santo. E a princípio eu quero começar essa meditação lendo um versículo de Jeremias, no capítulo 6, a partir do verso 14, que diz assim: Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O profeta Jeremias, ele falava da parte de Deus. E não era fácil escutar o profeta Jeremias naquele contexto que aquelas pessoas viviam, porque eles se revoltavam contra o profeta Jeremias. Eles não gostavam de ouvir, mas na verdade, eles não gostavam de ouvir era o que Deus dizia através do profeta Jeremias. E um dia Jeremias, usado pelo Espírito de Deus, ele declara que o povo de Deus tem sido curado de uma maneira superficial e as pessoas dizem paz quando não há paz. Aonde não há paz? No interior, no coração, nos afetos, aqui dentro, não no exterior. E nós vivemos num mundo onde a gente cuida muito do exterior. E nós nos empenhamos e aprendemos e colocamos para a nossa vida, assimilamos para a nossa vida uma rotina, comportamento, mudanças de hábito, tantas performances, mas a verdade é que os dias passam, o tempo passa e nós não vivemos uma mudança significativa, porque a mudança significativa ela vem com o encontro real e verdadeiro com Jesus. E eu quero compartilhar com você que há muito tempo já, mais de ano, muitos momentos na minha vida que eu passo por desilusão, por frustração, por coisas que a gente faz, a gente erra, a gente peca, coisas que não dão certo. Eu me lembro de um corinho que eu aprendi, eu era adolescente. Eu quero
Quero ver se eu dou conta de cantar esse corinho, que diz assim: cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou-me em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Então, direto, esse corinho ele vem na minha mente e eu canto esse corinho, porque nós andamos por tantas estradas, nós andamos por tantos caminhos, nós tomamos tantas decisões, fazemos tantas escolhas e criamos tantas expectativas dentro de nós. Mas quando a gente chega a empreender ou realizar algo, a gente vê que aquilo não é capaz de gerar em nós uma transformação profunda. E baseado nisso que eu estou falando, eu quero compartilhar a história da mulher samaritana. A Bíblia diz que convinha Jesus em João 4, João ele registra que convinha Jesus passar por Samaria, por uma cidade chamada Sicar. E Jesus ele estava sozinho, era um horário muito quente, era um horário que não havia pessoas na rua, afinal de contas, era o horário que as mulheres deviam estar fazendo seu almoço. E não havia gente, provavelmente não haveria encontros, né? E Jesus, ele se senta num poço, que para nós poderia ser uma cisterna, um poço artesiano. E Jesus, ele marca o encontro. Jesus havia marcado o encontro com a mulher samaritana. E aquela mulher se aproxima com seu cântaro, né? Eu imagino o seu cântaro feito de barro. E ela foi buscar água num horário que ninguém ia. E Deus, é interessante que Deus, ele nos conhece tão profundamente que ele sabe os porquês, Deus sabe porquê das nossas ações, Deus sabe porquê dos nossos comportamentos, Deus sabe as motivações. E Jesus sabia que aquela mulher, ela ia naquele horário, naquele poço, porque ela tinha problemas com ela e problemas com as pessoas de onde ela morava. Ela era uma mulher que ela tinha sonhos, ela era uma mulher que ela tinha vontades, ela era uma mulher que ela tinha desejos da sua alma, mas ela era uma mulher que ela não conhecia o amor maior, que era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando a mulher se aproxima, Jesus pede água. E aquela mulher, ela fica assim, abismada. Ela se impacta porque a cultura dela, o contexto dela, de onde ela era, aquilo não podia acontecer. E Jesus, ao longo da história, de toda a história registrada na palavra de Deus e na história que a gente convive no mundo, nós temos sido testemunhas do que Deus, pelo seu grande amor, pelo seu ousado amor, ele empreende
para alcançar uma vida, para trazer, para resgatar uma pessoa, para salvar essa pessoa em todos os aspectos, em todas as esferas. E Jesus, ele começa a dialogar com aquela mulher, e aquela mulher era cheia de restrições. E muitas vezes nós, pela nossa história, pelo nosso contexto de vida, pelos nossos sofrimentos, nós somos cheios de restrições. E nós criamos dentro de nós barreiras, como aquela mulher samaritana, ela tinha barreiras. E Jesus, com seu amor, com seu respeito, com seu comprometimento, com a sua ternura, Jesus foi quebrando essas barreiras, essas fortalezas que a mulher tinha, que o ambiente, que a cultura, mas que ela tinha principalmente dentro dela. E eu quero falar hoje de barreiras, não barreiras externas, mas barreiras internas, causadas pelos nossos pecados, causadas pelo nosso sofrimento, causado pela nossa incapacidade de nós mesmos mudarmos, de nós mesmos nos rendermos a Jesus, de confiarmos, de nos entregarmos, porque Deus quer que a gente nos entregue a Ele. E Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, ela questionava Jesus, ela falava, olha, o senhor é homem, o senhor é judeu, como que o senhor vai conversar comigo? Eu sou uma mulher, eu sou uma samaritana. E Jesus começa a falar para ela sobre água. Eu acho maravilhoso a maneira como Jesus, ele nos ensina, ele nos aborda. Como Jesus, ele é acessível. Como Jesus lida conosco numa linguagem de uma maneira que nós venhamos entender e perceber. Sabe por quê? Porque às vezes a gente escuta pessoas e a gente não entende. Às vezes a gente não entende, a gente se esforça, mas nós não conseguimos acessar e compreender. Porque, como diz um ditado, a linguagem ela é uma fonte de maus entendidos. Mas Jesus, ele falou para aquela mulher da água, porque a água, gente, é algo para nós, e para ela era também algo presente, algo da vivência dela diária, a água. E Jesus começou a falar para ela num nível tão profundo, porque Jesus ele é profundo. Jesus ele trabalha em nós no profundo, no oculto e no escondido. E quando eu li aqui, agora há pouco, Jeremias 6, 14, que falam, cuidam da ferida do meu povo levianamente, quer dizer, de qualquer maneira, dizendo paz, paz, quando paz não há. Quantas vezes as circunstâncias, os relacionamentos, nós vamos sendo enredados, mas nós não somos acessados, tocados, alcançados lá na profundidade, lá no cerne, lá no problema, lá na dor, lá na vergonha, lá na culpa. E é esse lugar que Jesus quer acessar. E foi nesse lugar que Jesus acessou na mulher samaritana. E Jesus falou para aquela mulher, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, quem é o dom de Deus, gente? Quem é o dom de Deus é uma pessoa. O dom de Deus é Jesus. Jesus, que é o dom, que é o presente de Deus. E Jesus fala para a samaritana, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você pediria e eu te daria água viva. E quantas vezes na nossa vida, a samaritana, no contexto dela, que ela estava buscando água, ela era uma mulher sedenta por significado, por mudança,
por vitória, mas vitória com ela mesma, porque com certeza ela tinha comportamentos que ela não gostava. E nós, muitas vezes, nós temos comportamentos, nós temos ações, nós temos atitudes que nós não gostamos e que Deus, pelo seu amor, pelo seu poder, pelo seu cuidado, Ele quer nos remir, Ele quer nos transformar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer que a gente dê acesso a Ele, para que Ele possa acessar lugares do nosso coração, do nosso interior, para que nós venhamos receber essa água viva. E eu quero te convidar nessa tarde. Seja você uma pessoa que já serve Jesus, que já conhece Jesus, ou você que não conhece Jesus, só ouviu falar, que não tem um relacionamento de amizade, de afinidade, de conversa com Jesus, eu quero te convidar nesse dia, para o final dessa meditação, você pedir ao Senhor Jesus para te dar dessa água viva. E quando Jesus, ele fala para essa mulher da água, num certo momento do diálogo, ela falou: Jesus, dá-me desta água para que eu não precise mais voltar aqui nesse poço. Ela não tinha percepção total do que ela estava pedindo. Ela achou que ela estivesse pedindo uma água, algo humano, algo superficial. Mas Jesus tinha para a vida dela uma água viva que ia matar a sede dela, ia transformar essa mulher numa mulher que pudesse gerar vida, transbordar cura, transbordar saúde, transbordar Jesus. E ela pede para Jesus com toda a sua simplicidade. E como Deus se agrada quando a gente conversa, quando a gente fala a verdade, quando a gente se mostra, se vulnerabiliza, abre o nosso coração, se derrama, confessa, nos expõe para Ele, como Deus se agrada. E naquele dia, aquela mulher pede: Jesus, então me dá dessa água viva. E Jesus toca num lugar que ninguém nunca tinha tocado. Jesus tocou no lugar que ele precisava tocar. Porque Jesus, ele não perdia tempo. Jesus, ele não jogava indireta. Jesus, ele era comprometido a curar pessoas, a salvar pessoas, a libertar pessoas. E Jesus não enganou aquela mulher. Jesus falou: mulher, vai buscar o seu marido. E aquela mulher, ela se abriu com Jesus. Ela conversou com Jesus. Ela se mostrou para Jesus. E nós, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente se esconde. A gente se esconde por trás de uma capa de santidade. A gente se esconde por trás de um conhecimento muito grande. A gente se esconde atrás de uma falsa popularidade. A gente é cercado de pessoas, a gente faz questão de estar cercado de pessoas, mas a gente é sozinho, a gente é triste, a gente é complexado e Jesus quer curar. E Jesus falou para aquela mulher: mulher, vai buscar o seu marido. E eu fico pensando, se Jesus ele me fizesse essa pergunta na área da minha vida, que eu preciso de libertação, de mudança, porque eu quero falar que ninguém está pronto, ninguém está perfeito, que todos nós estamos sendo transformados, estamos num tempo de transformação, sendo transformados, sendo santificados, como aquela mulher. E ela foi sincera, ela falou: Jesus, eu não tenho marido, eu não tenho. E Jesus falou: é verdade, você foi sincera porque você não tem marido, mas você já ficou com 5 homens que não são seus maridos?
E este homem que você está agora, ele não é seu marido. É algo muito duro. Embora eu creio que Jesus falou com ela com todo o amor. E na nossa vida chega um momento, a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, e chegou o tempo na vida da samaritana dela ser alcançada nessa área por Jesus. Ela era uma mulher que se preocupava em adorar Jesus, adorar a Deus. Ela era uma mulher que era conhecedora, que tinha sede de adorar a Deus, mas ela precisava de algo mais. E esse algo mais, gente, só Jesus pode fazer. E essa música que eu cantei antes, cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Na nossa vida é assim. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai mudar se a gente tiver uma mesa cercada de amizades. E não vai. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai mudar se a gente fizer uma dieta e emagrecer. Ou fizer uma dieta e engordar se a gente for muito magro. Ou se a gente se tornar uma pessoa que pratica um esporte é excelente. A mudança que Jesus tem para nos oferecer é uma mudança interior, que mata a nossa sede, que nos preenche o vazio do nosso ser. E muitas vezes a gente busca preencher esse vazio com tantas coisas. Com tantas coisas a gente deseja preencher o nosso vazio. Mas o nosso vazio, a nossa sede existencial só é preenchida com Jesus. E a mulher samaritana, ela falou: Jesus, o senhor falou a verdade. E ela ficou assim, impactada, porque Jesus conhecia ela. E eu quero te dizer que Jesus conhece você. Jesus me conhece. Eu não sei quem vai me ouvir, quando vai me ouvir, mas eu quero te dizer que Jesus te conhece. Eu quero te dizer que Jesus, ele conhece a sua dor. Jesus, ele conhece, ele sabe quando você chora, ele conhece os desejos do seu coração, ele conhece o seu sofrimento. Jesus te enxerga quando ninguém te enxerga. Jesus te valoriza mesmo que você não se valorize ou mesmo que você esteja cercado de pessoas que não te valorizam. E Jesus conhece toda a sua história. Jesus conhece os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas carências. Jesus conhece as suas decepções. Jesus conhece as suas dores. E é muito lindo esse diálogo de Jesus com a samaritana, porque foi num diálogo, foi numa conversa, foi numa comunicação que aquela mulher foi curada, que aquela mulher foi alcançada pela salvação de Deus, materializada em Cristo, porque Cristo Jesus é a salvação de Deus para os homens. Mesmo que os homens não creiam, mesmo que os homens não queiram, mesmo que os homens negligenciem, zombem, desprezem, Jesus é o dom de Deus, Jesus é a salvação de Deus para os homens. E naquela conversa, Jesus demonstrou tantas coisas para aquela mulher. Ela foi confrontada com a sua fraqueza, com a sua atitude de se deitar com vários homens, de estar com vários homens que não eram dela. E aqui eu quero parar. Na história da samaritana, ela tinha o hábito de olhar para homens que não eram dela e ficar com esses homens, seduzir esses homens. E nós, na nossa realidade, como cristãos, será que muitas vezes a gente cobiça o que não é nosso? A gente tem ciúme, a gente tem inveja e a gente tenta atrapalhar, a gente tenta difamar, a gente tenta descredibilizar, a gente tenta enredar as pessoas para as coisas erradas. Porque na história da samaritana, ela tinha
esse comportamento. Por quê? Porque ela extravasava no carnal uma sede existencial de Deus. E todo ser humano que existe, que Deus criou a sua imagem e semelhança, ele tem uma sede existencial. E se ele não encontrar Jesus, ele vai matar essa sede, ele vai tentar suprir essa sede, esse vazio, com coisas, com pessoas, com práticas, com comportamentos. E aquela mulher, aquele dia, Jesus falou com ela e ela atentou para o que Jesus disse. E nós, muitas vezes, nós vamos domingo após domingo na igreja. Tem pessoas que vão todo dia na igreja, no círculo de oração. Mas a gente ouve aquela palavra tão maravilhosa, tão esclarecedora, que é luz. É como se a gente estivesse numa sala escura e a luz ela entrasse ali naquele ambiente, a gente pudesse nos enxergar nosso redor, enxergar as coisas, mas nós não damos crédito para a palavra de Deus. Por quê? Porque nós não recebemos essa palavra que a gente ouve com alegria. A gente não ouve a palavra e toma atitudes e posturas e rompe com coisas que a gente precisa romper para agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem os mandamentos de Deus, da palavra de Deus e guarda, é o que ama a Deus. É o que verdadeiramente ama a Deus. E muitas vezes a gente fala, Deus, eu te amo, mas a gente não obedece o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor Jesus ensinou, o que o Senhor Jesus permitiu que ficasse registrado nas Escrituras, para que nós pudéssemos conhecer, para que nós pudéssemos confrontar com o nosso coração, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de enxergar, com o nosso jeito de agir, e que a gente pudesse decidir mudar. Querer alinhar a palavra de Deus. E a mulher samaritana, ela provavelmente estava cansada daquela vida, porque com certeza cada um daqueles relacionamentos que ela passou, ela vivenciou intensamente, mas ela frustrou. Por quê? Porque a gente põe a nossa expectativa em pessoas, a gente põe a nossa expectativa em coisas que não podem nos suprir, que não podem nos salvar, que não podem nos dar a verdadeira felicidade, que não podem nos dar a plenitude da paz, da alegria, do contentamento, que só Deus, pela ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, pode nos dar. E aquela mulher, quando ela ouviu aquela coisa tão... Porque, gente, a verdade, ela é... Às vezes ela é difícil de ouvir, mas ela liberta. E para nós, no tempo que nós estamos vivendo, a verdade é muito difícil de ouvir, porque quase não há verdade, quase não há sinceridade. Então fica muito mais difícil quando a verdade é dita. E aquela mulher, quando Jesus falou com ela, ela falou, Jesus, eu sou assim. E Jesus falou para ela, é verdade. É verdade. Jesus mostrou para ela onde estava a fraqueza, aonde estava a deficiência, aonde estava a válvula de escape dela, que ela matava a sede. E eu te pergunto, qual a sua válvula de escape? Qual tem sido a minha válvula de escape e a sua válvula de escape para não buscar a Jesus em espírito, em verdade? Aonde está? A válvula de escape da samaritana era se envolver com vários homens, mas não querer compromisso com nenhum, não permanecer com nenhum. E qual é a minha válvula de escape e a sua válvula de escape? Nós precisamos colocar na presença de Deus. E eu sei que cada um de nós temos o nosso jeito.
A gente quer servir Jesus, a gente quer Jesus, a gente confessa Jesus, mas é do nosso jeito. E Deus quer que a gente se submeta ao jeito dele. E Jesus falou para aquela mulher: traz seu marido. E ela falou: Jesus, eu não posso trazer o meu marido, porque o homem que eu me relaciono, ele não é meu. E talvez você pense: ah, Francislene, essa história não tem nada a ver comigo. Mas em outras áreas, a gente tem feito o que essa mulher tem feito. A gente tem tentado colocar outras coisas, outras pessoas, até mesmo coisas boas, aparentemente, mas que não agrada a Deus, porque Deus, em Cristo, Ele quer ter a primazia na nossa vida. E só Jesus pode gerar em nós uma transformação. E quem já passou por vários estágios da vida, quem já tentou matar sua fome existencial, quem já se submeteu a várias coisas para tentar ser diferente e não conseguiu, está entendendo o que eu estou falando. Porque ainda tem gente que está iludido, que acha que um livro pode mudar uma pessoa, que acha que uma amizade pode mudar, que acha que uma faculdade, uma colocação numa profissão, um salário, um casamento, um cargo, amizades influentes pode trazer a mudança que só Jesus pode trazer. E Jesus, ele confrontou aquela mulher, e aquela mulher, ela recebeu as palavras de Jesus com brandura. E nós precisamos. Nós vivemos num tempo que as pessoas, elas não recebem a palavra de Jesus, a palavra de Deus com brandura. É muito difícil até as pessoas hoje ouvirem, porque muitas vezes a gente está falando, elas estão gungunando, elas estão contendendo, muitas nem se submetem a sentar e ouvir uns aos outros. E eu quero parar aqui e quero te dizer uma coisa. Se você prega a palavra de Deus, aprenda a ouvir outras pessoas pregarem, porque ninguém detém a palavra de Deus plena. Se você prega a palavra de Deus, continue pregando, mas sente e ouça outras pessoas ministrarem a palavra. Não vai só pregar no dia, que é o seu dia escalado para pregar, não. Vá nos outros dias e escute outras pessoas a ministrar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir. Não só falar, a gente precisa aprender a ouvir. Aliás, ouvir mais, porque a gente tem 2 ouvidos para ouvir. E a samaritana, ela conversou nesse nível de verdade, ela se abriu para Jesus e nós precisamos nos abrir para Jesus, porque nós temos muita coisa feia, muita coisa que a gente esconde nos recônditos do nosso coração, que é mal, que é enganoso, que a gente quer esconder com uma fachada bonita, com uma fachada politicamente correta. A gente quer esconder os nossos ossos, as coisas que fedem, que é a mágoa, que é a competição, que é o ciúme, de a gente achar que a gente é dono das coisas, que a gente manda, e nós não somos donos de nada. Nós não somos donos do nosso cônjuge, nós não somos donos dos nossos filhos, nós não somos donos dos netos, quem tiver neto. Nós não somos donos de coisa alguma, porque tudo que a gente tem, Deus nos emprestou, Deus nos confiou como mordomos, como servos, para que a gente pudesse amar, cuidar, zelar e cuidar do jeito que Ele quer que a gente cuide, não do nosso jeito, mas do jeito que Ele deseja que a gente cuide. E assim existe a palavra do servo, que recebeu um talento, mas ele enterrou. Ele cuidou do jeito dele. Não, Deus não quer que a gente cuide das coisas do nosso jeito.
Deus quer que a gente cuide das coisas do jeito dele, porque as coisas são dele, a obra é dele. O nosso marido, a esposa, os filhos, as pessoas, o trabalho, o estudo, tudo Deus nos deu. E a gente precisa buscar em Deus a direção para que a gente possa cuidar, para que a gente possa fazer do jeito que Deus quer. E aquela mulher, ela teve uma conversa de alto nível com Jesus, uma conversa de verdade, uma conversa de sinceridade, uma conversa de abrir o coração. E talvez é isso que eu e você precisemos. Precisamos entrar no nosso quarto e falar: Jesus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus há tanto tempo, mas ninguém sabe que eu tenho ciúme das pessoas. Quando alguém se aproxima, eu não quero trazer para perto. Por quê? Porque eu não quero perder o meu lugar. Eu acho que porque o Senhor me deu dons, principalmente dons que são visíveis e que as pessoas valorizam mais, eu sou melhor, eu não peco, eu não preciso de conserto, eu não preciso de transformação. Precisa sim. Às vezes a gente acha que porque a gente tem uma certa conduta, algum sacrifício, alguma prática, eu esqueci até o nome, alguma prática assim, eu não vou lembrar do nome. Nós somos melhores, nós não somos. Nós precisamos desesperadamente entrar para o nosso quarto e derramar o nosso coração para Deus. Hoje eu coloquei um versículo no Facebook de Romanos 12 e eu quero até ler esse versículo aqui. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas coisas tão importantes, tão essenciais. E eu quero te dizer que se você ler esse versículo, se você ler esse versículo e se você não ver pelo menos alguma coisa que você não tem sido faltoso com Deus, você está cego e insensível. Porque eu acredito que todo mundo que lê esse versículo, ele é pego em alguma área faltoso, que ele precisa melhorar. O amor não seja falso. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Que o amor fraternal vos unidade, tá junto, uns aos outros, com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Não sejam lentos no amor, sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor. Tem essa versão, mas eu quero ler aqui em outra versão. Romanos, no capítulo 12, o verso 11. É muito lindo esse versículo, e é um versículo confrontador para o nosso coração, que nós precisamos nos nossos relacionamentos interpessoais. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse versículo é que fala que a gente tem que tratar as pessoas com honra. E a gente não trata. Muitas vezes a gente não trata as pessoas com honra. A gente trata com honra as pessoas que podem nos trazer um retorno. Mas tratar a todos com honra, como Deus quer, preferindo em honra os outros, preferindo a honra do outro, a gente não faz isso. Mas nós precisamos buscar em Deus isso. Tratar as pessoas com honra. E aquela mulher, aquele diálogo foi interrompido porque os discípulos chegaram. E os discípulos ficaram assim espantados com Jesus, porque Jesus estava conversando com aquela mulher.
E eu quero te dizer, nós como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus, nós vamos nos espantar, nós vamos ficar embasbacados, nós vamos ficar de boca aberta com o que o Jesus vai fazer ainda, com o que Jesus está fazendo na vida de pessoas que a gente não dá nada, na vida de pessoas que a gente discrimina, na vida de pessoas de que a gente pensa, essa pessoa não tem jeito. Mas é isso que Jesus faz. Porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus pega do monturo e levanta do monturo e faz assentar entre os príncipes. Jesus faz isso, Deus faz isso. Ele fez, ele faz, ele continuará fazendo porque ele é Deus. Porque ele faz as coisas como lhe aprouver. E aquela mulher saiu, enquanto os discípulos chegaram, aquela mulher saiu pela cidade. Ela foi na cidade e ela chamou um monte de gente para falar, gente, vão comigo ver uma pessoa que me disse tudo que eu tenho feito. Ela se expôs. Irmãos, a gente peca mesmo, a gente erra o alvo mesmo. E a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E a igreja do Senhor Jesus, a gente precisa aprender a lidar com isso, sem discriminar, sem difamar, sem ser maledicente. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Cada um de nós está pecando numa área. Cada um de nós está errando o alvo numa área. Todos nós. E nós precisamos... E essa mulher, ela encheu de tanta alegria, de tanta plenitude, ela foi suprida. Por quê? Porque Jesus conversou com ela. Porque Jesus mostrou para ela que ela era uma mulher que tinha sede dele. E ela matava a sede dele na cama com um homem que não era dela. E você mata sua sede em quê? Eu mato a minha sede em quê? Tem gente que mata a sede no ativismo ministerial. Tem gente que mata a sede com amizades, com eventos. E nunca sobra um tempo, nunca, porque está tão no ativismo que nunca sobra um tempo para você ir para um lugar e buscar conversar com Jesus sozinho, como a samaritana fez. Você vai em todas as reuniões, em todos os eventos, você é figurinha presente em todos os ambientes. Você participa de tudo, mas você não tem tempo de estar na presença de Jesus, para conversar com ele, para derramar seu coração, para falar das suas dores, para falar das suas guerras do seu coração, de coisas que estão arraigadas em você que você não consegue desvencilhar e que só Jesus Cristo pode te libertar. E aquela tarde, daquele sol quente, naquele momento que aquela mulher estava sozinha, com o seu cântaro de barro, ela deixou o cântaro de barro dela e ela foi derramar. Ela se tornou uma fonte. Ela foi lá para a cidade e ela começou a derramar Jesus. Ela começou a proclamar Jesus. Ela se tornou uma fonte. Ela pediu para Jesus água, Jesus deu e ela matou a sede. E ela foi lá na cidade, provavelmente no meio de muita gente que ela evitava de conviver. Ela foi lá e falou de Jesus e testemunhou de Jesus, então ela se tornou uma fonte. Ela se tornou uma testemunha. E como cântaro, ela era de barro. Como cântaro, eu sou de barro, você é de barro. Nós somos de barro, mas nós somos moldados pelo oleiro. E nós somos preenchidos pela plenitude do Espírito Santo. Nós somos... se nós pedirmos, nós somos saciados, nós somos preenchidos pela água viva. E Jesus nos promete que se a gente pedir para ele água viva, nós vamos matar nossa sede e nós vamos transbordar. Porque tudo que é de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que é a ação do Espírito Santo, não tem mesquinhez, não tem egoísmo, não tem ciúme, tem transbordar, transbordar de amor, transbordar de vida, transbordar de comunhão, transbordar de alegria, transbordar de paz. E foi isso que aconteceu naquela cidade naquele dia. Ela recebeu e ela foi chamar mais pessoas
para conhecer Jesus. Você que conhece Jesus, você tem chamado as pessoas? Você tem falado de Jesus? Você tem compartilhado a sua experiência com Jesus? Você teve uma experiência com Jesus? Quem era você antes de você conhecer Jesus? Você é diferente hoje? O que mudou na sua vida? No seu comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de abordar? Na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, um dia um professor meu de prótese disse assim que relações humanas é tudo. Não adianta a gente demonstrar que é espiritual demais, que é engajado demais na obra de Deus, se a gente não agrega pessoas, se a gente não ajuda pessoas, se a gente não tem como Barnabé tinha. Barnabé, ele validou Paulo. Barnabé, ele trouxe Paulo para perto, ajudou. Nós precisamos ser pessoas assim. Nós precisamos entrar no nosso quarto. A gente não deita com os homens de outras mulheres, mas a gente tem ciúme, a gente tem competição, a gente é maledicente, a gente difama as pessoas, a gente rotula as pessoas. Nós servimos a Jesus e falamos que Jesus transforma as pessoas, mas a gente não acredita que Jesus é capaz de transformar e libertar as pessoas. E aquela mulher, ela experimentou isso na vida dela. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus conversou com ela, ela aceitou. E ela foi buscar mais gente para receber o que ela recebeu. E o que eu achei mais lindo e o que me levou a ministrar essa palavra nessa tarde foi que os homens, eles foram até Jesus por causa do que ela falou. Falou, gente, vem aqui junto comigo, vê um homem que falou tudo que eu fiz. É como se ela dissesse, gente, vem comigo, que eu quero levar vocês para conhecer um homem que falou que eu já tive 5 homens e o que eu tô agora não é meu. Vem, esse homem falou quem que eu sou, ele conhece o meu passado, ele conhece minha história, vem comigo. E os homens foram. Mas a Bíblia diz que eles permaneceram, que eles convidaram Jesus para ficar naquela cidade, por eles mesmos. E é lindo, e eu quero terminar essa conversa dessa tarde com esse versículo de novo, quando os homens disseram assim, os samaritanos acorreram a ele e lhe pediam que ficasse com eles. Permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa das palavras de Jesus e diziam à samaritana, já não cremos pelo que nos contaste, pois nós mesmos escutamos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. E elas têm que permanecer por causa de Jesus. Elas têm que continuar, elas têm que ir para a igreja, estar na comunhão com os irmãos, estar firme com Cristo por causa de Jesus, não é por causa de nós. Porque Jesus nos chamou para a gente fazer discípulos dele. E nós precisamos trazer mais pessoas. Então eu quero deixar essa palavra hoje à tarde. E eu quero dizer para você, seja como a samaritana, confesse para Jesus, quando você for confrontado em alguma palavra que você ouvir na igreja, chega na sua casa, ora, chora na presença de Deus, fala, Deus, eu não gosto de ser assim, eu não posso continuar sendo assim, eu quero ser diferente, eu quero ser uma fonte que jorra para a vida eterna, eu quero ser uma fonte que leva outras pessoas ao Senhor. Nós precisamos pedir isso para Deus, para que Deus nos encha de amor, para que a nossa espiritualidade, a nossa santidade, o nosso conhecimento de Deus seja demonstrado na maneira como a gente traz pessoas, na maneira como a gente chama pessoas, na maneira como a gente nos relaciona com as pessoas. E a samaritana verdadeiramente, ela se converteu. Verdadeiramente ela entendeu o evangelho de Jesus e ela levou as pessoas a Jesus, mas as pessoas não ficaram dependentes emocionais dela. Não, elas falaram, olha samaritana, nós viemos porque você convidou, nós viemos porque nós vimos que Jesus transformou sua vida.
que você nos encarou, que você nos chamou, que você nos perdoou, que você abandonou seu orgulho, sua ira para trás e você veio até nós em amor, em misericórdia, porque quando nós agimos em misericórdia, quando nós agimos em bondade, nós estamos fluindo no amor de Deus. Nós estamos abandonando coisas que nós agimos no passado e estamos na prática do amor de Deus, porque o amor de Deus é visto na bondade, na misericórdia, na mansidão, no respeito, na honra que a gente dá para as pessoas. E eles falaram: olha, samaritano, nós estamos aqui porque nós experimentamos Jesus. Olha que mulher usada por Deus. Ela levou outros a Cristo. E essas pessoas, elas experimentaram Jesus na pessoalidade. E elas já estavam crendo, não só pelo testemunho da samaritana, mas elas começaram a andar com Jesus pelas suas próprias pernas. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Nós precisamos ampliar, nós precisamos alargar as tendas, nós precisamos sair para o mundo, para as universidades, para as escolas, para as feiras, para a rua, para a vizinhança, e nós precisamos testemunhar de Jesus, nós precisamos transbordar a água viva, porque quando a gente transborda, não acaba, renova, e nós temos mais para doar, para dar. Pai, eu quero te louvar por essa tarde. Senhor, faz em mim a obra que o Senhor fez na mulher samaritana. Senhor, existem tantas coisas que querem nos prender, como mágoa, como ressentimento, como orgulho, como ira. Mas, Senhor, nós queremos nos despojar nesta tarde de tudo de ruim. E nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor: Jesus, dá-nos dessa água viva, para que nunca mais a gente venha ter sede, nunca mais. Porque só o Senhor é capaz de matar a nossa sede. Senhor, pessoas não são capazes de matar a nossa sede. Esporte não é capaz